o nosso dividido de hoje é isso. Nós vamos fazer essa tier list, esse ranking desses times. Eu vou dar uma passada rápida só para os mais novos, né? Que não sabem exatamente por que a gente escolheu esses times entenderem. E aí nós vamos colocar os melhores desses times ali na categoria ouro, os menos bons na prata e os menos bons ainda no bronze. Mas são todos times chamados médios do Brasil, alguns pequenos mesmo. E aí a gente não está falando da grandeza esportiva, da histórica. Nós estamos falando de conquistas, das prateleiras em que esses clubes estão e tal. E esses times todos surpreenderam muito, muito em algum momento na história do futebol brasileiro. Temos ali, Sormani, o Guarani de 78, que foi campeão. Campeão brasileiro. O Brasil de Pelotas de 1985, Quesada. Que parou o Mengão, né? Aquele Flamengo histórico, né? Ainda histórico. E foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Tirou o Flamengo, né? Tirou o Flamengo. Tirou o Flamengo. O mesmo acontece com o Operário de Campo Grande e o Londrina, que em 77 foram semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Aí temos o Bahia, Sormani. Só para lembrar que naquela época não eram pontos corridos. Não eram pontos corridos. Não eram pontos corridos, né? Aliás, se vocês observarem aí, não tem nenhum time da era de pontos corridos. Tá? Então nós tivemos... 77 é bom lembrar, fizeram a final, Atlético Mineiro e São Paulo. 88, o Bahia foi campeão brasileiro contra o Internacional. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira de 96. Eu estava lá e o Flamengo também estava. O São Caetano, Sormani, que é um case, né? Que ele foi vice-campeão brasileiro em 2000 e vice da Libertadores também. E 2001 também. Em 2001 ele perdeu o título pro Atlético Paranaense. Exatamente. Que tá ali na última, o último time da lista ali. O Bragantino, que nós estamos usando aí, vocês estão percebendo os escudos atuais desses times, tá? O Bragantino não tinha esse escudo quando foi vice-campeão brasileiro, em 91, perdendo pro São Paulo do Tele. Carlos Alberto Parreira. Exatamente, de técnico. Em 93, o Vitória da Bahia foi vice-campeão brasileiro. Perdeu pro Palmeiras na final. Eliminou o Corinthians do Mário Sérgio na semifinal, lembra? Isso. Em 85, nós tivemos a final do Brasileiro sendo realizada entre Bangu e Coritiba. O Coritiba foi campeão, o Bangu foi vice-campeão. Rafael Camarota no gol do Coritiba. E Marinho, o grande nome do Bangu. Acho que a final mais aleatória da história, porque ninguém esperava. Foi. E mas 2001 também, porque o Atlético Paranaense em 2001 não era essa potência que é hoje e fez a final com o São Caetano. Foi uma outra final meio aleatória. Também, né? Então são alguns dos times que a gente escolheu, são 12, nós vamos colocar 4 ali na categoria ouro, 4 na categoria prata e 4 na categoria bronze. E vamos aproveitar para lembrar algumas histórias desses times que foram grandes surpresas e que muitos deles acabaram unindo torcedores do Brasil inteiro justamente para ganhar dos grandões, né, Quesada? Que aconteceu várias vezes aí. Tem muita memória afetiva aí. Eu acompanhei de 96 para cá. Eu estive praticamente em todas as finais aí que esses times... Pô, eu tava naquela final de Portuguesa contra o Grêmio, faltou pouco pra nossa Lusa ser campeã. Pouquíssimos, faltaram 5 São Caetano num momento incrível, né? Um clube que teve o quê? 4 ou 5 anos, surgiu, fez história e simplesmente desapareceu. Bragantino, que hoje está aí, né? Está aí muito e comprado pela Red Bull, muito por causa do que fez também. Primeiro com Luxemburgo, né, senhor? Naquela final contra o Novo Horizontino do Nelsinho e depois com Carlos Alberto Parreira. O Vitória, que fazia um trabalho fenomenal nos anos 90, revelando tantos jogadores desse time. E tinha, por exemplo, o Dida, que depois jogaria no Corinthians, né? Mas tivesse que escolher eu escolheria o de 78, o Guarani, porque aquele... Pra botar no ouro, já de cara? Isso. Eu acho que também... Escolhe você, o show, eu vou na de vocês. Mas acho que esse vamos começar com o Guarani. O meu critério é o seguinte, eu vou colocar no ouro as equipes que foram campeãs. Entendeu? Tá. Então o Guarani foi campeão. O Bahia foi campeão. O Coritiba foi campeão. E o Atlético Paranaense. Pra mim, esses 4, na minha opinião... Já estariam no ouro. Mas, enfim, aqui é uma democracia. Vamos tentar... Nós estamos levando em conta campeão, que eu acho que é um ponto... Pô, ser campeão é tudo, né? Claro. Ouro é ouro, prata é prata e bronze é bronze. Ouro é ouro, sempre, né? Agora, de futebol bem jogado...
Esses times também Vai ter jogaram. discussão. A Vamos portuguesa lá. jogou. A portuguesa Então. não foi campeã, mas ela jogou um futebol maravilhoso também, né? Eu acho. Com esse Guarani de 78, pra quem não lembra, o Guarani ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras em 2 jogos. Ganhou do Palmeiras no Morumbi e ganhou do Palmeiras no Brinco de Ouro, da Princesa. Com um time que tinha... Esse eu lembro de cabeça, porque eu morava em Campinas nessa época. Neneca, o goleiro, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó. Era um super time, dirigido pelo Carlos Alberto Silva, Sormani. Não, e outra coisa, ele elimina o Palmeiras, ele é campeão em cima do Palmeiras, mas ele elimina o Vasco e o Internacional. Sim. Com atuações... Sim. Brilhantes. Cara, jogando fora. Exatamente. Entendeu? Porque, se eu não estou enganado, ele joga com o Vasco no Rio e não tem um jogo na volta de Campinas. Só a final que foi de volta. Me ajuda aí, cara. Então ele ganha do Vasco, do Roberto Dinamite e tal, lá dentro do Maracanã. O Zenon comendo a bola. Comendo a bola, fazendo gol de falta, aquela coisa toda maravilhosa que a gente conhece. E a mesma coisa acontece no Internacional, com o Internacional, dentro do Beira-Rio. 3-0, sem conversa. E na época... Mexeu muito com o elenco porque os caras davam risada do nome dos jogadores do... Bozó, né? Pô, era Capitão... Careca e Bozó. O Careca entra na reta final. O centroavante mesmo, no início, era o Adriano, né? Adriano, né? Não, mas um time que tem Zenon... Ou tem um Renato Pé Murcho. Tem Zenon, um filósofo. Tem um Capitão. Tem um Careca que é cabeludo. E tem um Bozó... Os caras tiraram sarro no sul do país. E outra, ganhou do Inter. Tá me lembrando que teve jogo de volta no Brinco, foi 2-0 em cima do Vasco. E como é que foi com o Internacional, Michelete? 2-0. Também teve de volta? Primeiro jogo no Brinco de Ouro, 2-0. E o segundo jogo no Maracanã. 2-1 no Maracanã, é isso. Isso. E contra o Internacional? E contra o Internacional, Michelete. Pra gente lembrar, o jogo... Não, o Guarani contra o Internacional, que ganhou de 3-0 lá no Beira-Rio. Aquilo era jogo de ida e volta? Era mata-mata já? Ou era só pra... Era na fase, digamos, a fase de grupos, tá? De grupos, que acabou levando... Que acabou levando o Guarani tá às finais. Então, isso. É verdade. O Guarani faz o passe pra ele, o Zenon faz um passe pra ele mesmo, você lembra? Que ele pega... sim, ele toca, a defesa do Internacional vem... Ele toca e a defesa vem, aí ele mesmo vai e pega a bola na frente e faz o gol. Vocês falaram do Vasco, é que o time o Guarani inicia a campanha no Brasileiro daquele ano, tomando uma porrada do Vasco do Roberto Dinamite 3-1. Depois ele vai se formatando durante a competição. Aí esse jogo que você está falando já é o jogo já na fase derradeira do campeonato. Exatamente. Guarani vai pro ouro. Eu tô com vocês. Isso aí todo mundo... E do Careca que merece uma... O Zenon acho que merece uma menção especial, porque ele foi um dos maiores meio-campistas do Brasil. Só que ele estava numa época em que a concorrência era brutal, né? Tinha Zico, o Pita, que foi maravilhoso. Tinha Zico. E o Jorge Mendonça. Olha os caras que jogavam. Esses caras Sócrates hoje... começando. Esses caras todos hoje seriam titulares aí dos grandes times do futebol brasileiro, né? Vamos pegar escolhe um, Quesada, aleatoriamente. Olha, você sabe que o meu segundo time... É a Lusa. É a Portuguesa. Então eu vou escolher a Portuguesa pra falar. Porque, olha, faltou isso aqui, gente, ó. Aquela Portuguesa, olha, praticamente todo o Brasil estava torcendo para a Lusa naquela, até por uma rivalidade com o Grêmio, né? Sim. Portuguesa com rejeição quase zero. Quase todo mundo torcia para aquela Portuguesa do Candinho. Que não começou com o Candinho, né? Como não fez o campeonato com o Candinho, mas... Não, mas o ano não foi o... O ano não. Mas nesse campeonato, a Portuguesa classificou em 8º, do mesmo jeito que o Santos se classificou em 2002, né? O ano do Diego, do Robinho. Classificou na última rodada, precisava acontecer um monte de resultado. Entre outras coisas, precisava cair um meteorito na Antártida na cabeça de um pinguim. Aconteceu tudo isso. E aí a Portuguesa foi para pegar o Cruzeiro logo de cara, no mata-mata, que eram 8, né? Aí era ida e volta, né? Ida e volta. Ganhou o primeiro jogo aqui 3-0. Tudo no Morumbi, né? Tudo no Morumbi. Porque eu só podia jogar no Morumbi porque o regulamento obrigava que o estádio tivesse... E sempre cheio, né? Não. O primeiro jogo tinha 7 mil pessoas. Um jogo à noite, um horror. Aí depois teve o jogo. Aí o time ganhou de 3-0. Foi jogar lá em Minas, perdeu de 1-0, passou. Pegou o Atlético. Aí o segundo jogo no Morumbi já teve mais gente. Já tinha, sei lá, umas 18 mil pessoas.
ganhou de 1-0. E no jogo de volta lá foi 2-2. Eu fui nesse jogo lá em Belo Horizonte, com 95 mil pessoas no Mineirão. E aí o terceiro jogo, no Morumbi, que foi a final contra o Grêmio, o jogo já teve 30 mil pessoas. Mas uma chuva desgraçada. E a Portuguesa jogava no Morumbi sempre de quarta-feira. Porque como ela se classificou em oitavo, ela fazia sempre o segundo jogo fora. E aí foi jogar no Olímpico e perdeu o jogo. Ganhou aqui 2-0 e perdeu lá 2-0. Esse time era muito bom, Sormani. É assim, a gente viu que o time era bom nas finais, né? Foi que nem o Santos, em 2002. Aquele time só foi bom nas finais. Porque classificou em oitavo. Pô. Oitavo lugar não é uma baita classificação. Tinha o Klemer, tinha Klemer, um goleiro super seguro. A zaga era muito boa, né? Emerson. Jogava. Capitão jogava. Rodrigo Fábio, o Alex Alves. Paulinho McLaren não, Paulinho não. Tava anterior, né? Paulinho antes. O time era Klemer, Valmir era o lateral direito, o César, o Emerson, e o lateral esquerdo era Carlos Roberto, que foi jogar no Corinthians depois. O Zé jogava União São João de Araras. O Zé Maria era antes também, que o Zé saiu. O Zé saiu também, vai pra Itália. Aí o meio-campo era Capitão Galo, que tinha sido vice-campeão com o Santos no ano anterior, né? Capitão Galo. E não tem nada a ver com o capitão do Guarani. Não, Capitão Hollywood. Que jogou no São Paulo depois, né? Isso, é o único título que ele tem. Não, era Capitão Galo, Caio e Zé Roberto. Rodrigo Fábio e Alex Alves. A Portuguesa não tinha centroavante. Alex Alves, que era do Bahia. Do Vitória. Era do Vitória. Tá nesse time do Quem Vitória. Mais precisava na área era o Rodrigo. É o Rodrigo Fábio. Tá nesse time de 93 aí, o que a gente tá citando. O Alex Alves morreu, né? Teve uma doença rara. O Flavinho, o Zinho era banco. O Zinho veio depois. 97. Vocês falaram um negócio que é verdade. Por exemplo, esse time da Portuguesa não foi campeão, mas ela encantou naquela reta final. E doeu ver ela perdeu, não pelo título do Grêmio em si, mas a perda da Portuguesa. A perca, né? Como queria o Facincani. Eu vou colocar a Portuguesa no ouro e eu vou tirar... Esse é meu voto, né? Não sei se é o de vocês. E eu vou tirar o Coritiba, que foi um time que foi campeão brasileiro, mas não tinha tanto brilho. Tendendo a isso também. Que esse campeonato de 85 foi um campeonato esquisito. Foi muito esquisito. A minha Portuguesa eu colocaria no ouro sempre. Aí já são dois, quem sabe. Por isso que eu falei da Portuguesa, porque a Portuguesa é um time que eu... Mas ela encantou mesmo, e aquela coisa, né, Somani? Você vê, naquele ano só iam para Libertadores o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Duas Portuguesa não foi. Não foi para Libertadores. Uma pena. Você viu como que uma mudança de regulamento permitindo mais times? Muda a história do clube. Muda a história do clube. Com certeza. Né? Você joga um campeonato sul-americano, vai que dá uma sorte desgraçada. Chega numa semifinal que seja, né? É isso aí. Minha luz então ficou no ouro ali.